Olá, boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que está chegando, somando para participar do nosso webinar. É um prazer a gente estar aqui. Queria agradecer ao Túlio, que está aqui conosco, o Túlio Barbosa, que aceitou o nosso convite. Túlio, que é superintendente da FGV, o Instituto Brasileiro de Economia. Túlio, obrigada por aceitar estar aqui conosco e conversar um pouco sobre os desafios econômicos que a gente tem. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. E também queria introduzir a Luísa Zacarias, que é a diretora de novos negócios da Horus, que também vai trazer aí muita informação relevante para a gente poder discutir quais foram os aprendizados aqui do primeiro semestre e também quais são os desafios que a gente tem agora para o segundo semestre, que vem muita coisa desafiadora para o Brasil, né? Para o mundo, na verdade. Enquanto as pessoas... Obrigada, Luísa. Enquanto as pessoas estão entrando e chegando, eu vou compartilhar aqui um vídeo da FGV. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Acho que eu preciso ter autorização aqui para compartilhar. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Estamos aqui no começo, a gente está recebendo aqui, esperando que as pessoas possam se somar para a gente começar. Eu vou compartilhar aqui um vídeo. Olá, eu sou Flávia Marins e venho apresentar o FGV Dados, o banco de dados econômicos mais completo do mercado. O FGV Dados conta com as estruturas que compõem o IGP, o Índice Geral de Preços, que é o IPA, o IPC e o INCC. E elas se apresentam da forma mais agregada, que são os grupos e subgrupos, até a forma mais desagregada, que são os itens. As informações são apuradas pela nossa estrutura de pesquisa de preços, realizada nas principais regiões de produção do país. E você pode ter acesso a elas através da plataforma ou via API. A ferramenta possui indicadores que promovem negociações melhores e mais justas, possibilitam antecipações e projeções de cenários e garantem que os usuários estejam sempre preparados frente à variação de preços e comportamento do mercado, além de contar com a imparcialidade e a expertise do FGV Ibre, que promove inteligência econômica há mais de 70 anos. Na área de suprimentos, por exemplo, o FGV Dados é importante para o monitoramento das cadeias produtivas. Ele dá acesso a informações aderentes ao seu negócio e permite que você negocie preços adequados nos seus planejamentos de compras e vendas. Para contratos e licitações, é fundamental para compreender o cenário econômico, promovendo reajustes contratuais que permitam o reequilíbrio econômico-financeiro, já que a chancela do FGV Ibre visa tornar contratos justos e vantajosos para todas as partes envolvidas. A área financeira também pode se beneficiar, sendo munida de todos os dados necessários para análises do mercado em que a empresa atua, bem como previsões e antecipar possíveis cenários econômicos. Conheça o FGV Dados e conte com a nossa expertise para orientar as decisões estratégicas do seu negócio. Muito bem, voltamos aqui, passamos um vídeo sobre o nosso convidado de hoje, né? A FGV Ibre, que a gente tem muita alegria, né, Luísa, de ter uma parceria. Queria que você comentasse um pouco, a gente está completando aí pouco mais de 6 meses dessa parceria. Então, eu queria que você comentasse como tem sido isso, o que a gente tem gerado de informação com essa parceria. É uma parceria que gera muita informação útil para a sociedade, para o consumidor, para as empresas de uma forma geral, e principalmente nesse momento, desse cenário atual que a gente está vivendo de elevação de preços. Então, o serviço
que a gente apresenta gratuitamente numa plataforma online chamada sextaconsumo.eoros.com.br. Esse serviço monitora a variação de preços de 2 cestas de consumo típicas das famílias brasileiras, pela análise da leitura mensal dos cupons de compra, das notas fiscais efetivamente expedidas pelos consumidores na hora da compra do supermercado. E a gente analisa 2 tipos de cesta: a cesta de consumo básica, que conta com 22 alimentos básicos com presenças na compra do consumidor, né, com presença importante no carrinho de compras, e a cesta de consumo ampliada, que além dos alimentos, contempla também bebidas, produtos de higiene, limpeza, e para dar esse panorama. E a gente faz esse levantamento nas 8 principais capitais do Brasil em termos de população, né? As 8 maiores capitais em termos de população. E a gente tem acompanhado mensalmente, desde outubro, que foi a nossa primeira divulgação, esses valores das cestas e apontando, né, divulgando quais são os produtos que estão sendo mais, que impactam mais no caso da variação do preço todo mês. Muito bom, Túlio, muito feliz com essa parceria. Obrigada aí pela oportunidade, pela confiança. E para a gente começar, eu queria, na verdade, trazer um spoiler aqui, porque a gente está publicando agora o resultado da cesta de consumo desse mês. A gente vai divulgar aí na imprensa, mas a gente quis aproveitar para trazer aqui um gostinho do que a gente tem. São números desafiadores, né, Luísa? E aí a gente aproveitou esse momento porque a gente sabe que é um momento que a gente tem que olhar semana a semana para decidir. Então, já compartilhamos aí o link, né? Nos próximos dias terá a publicação oficial, mas a Luísa vai trazer aqui os primeiros resultados do que a gente tem da cesta de consumo atualizada até junho. Esse primeiro semestre de 2022, né, ele se apresentou bem desafiador por conta do cenário de inflação que a gente tem vivido, né? O 2021 já terminou com uma inflação acima dos 10%, e esse ano nós já estamos aí com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses, quase chegando aos 12%, né? E a gente ainda está vivendo um cenário econômico de desemprego alto, de baixa renda, endividamento e pouco crescimento. Nesse início de ano, a gente teve até uma tentativa de retomada da normalidade, né, em termos do consumo, por conta do suposto fim da pandemia, né, num momento de mais tranquilidade, mas logo fomos surpreendidos por uma guerra, né, inesperada entre a Rússia e a Ucrânia, que veio impactar não só o Brasil, mas diversos países do mundo inteiro, né? Então, só nesse ano, a inflação, por conta de diversos fatores, né, já está acumulando quase 5%, e dentre a lista dos produtos que mais subiram nesse período estão as frutas, os legumes, as verduras, muito por conta de fatores climáticos, né, internos do Brasil, né, mas também outros produtos como café, leite, derivados, farinha de trigo, enfim, vários produtos têm sido impactados também em decorrência dos fatores externos, internacionais, dessa desmobilização, dessa desestruturação, né, da cadeia de suprimentos global, que começou com a pandemia e agora intensificou, né, esse movimento global da cadeia de suprimentos por conta da guerra. Então, assim, a pandemia, além de ter afetado as safras, os estoques, né, essa guerra também acabou bloqueando exportações feitas pelos países que são os maiores produtores de trigo e de milho, por exemplo, né? Então, esses 2 fatores têm agravando a situação mundial. E tudo isso acaba impactando o consumo, né, das famílias, né? O que o consumidor leva no seu carrinho de compras, né? Então, temos tido impacto, por exemplo, no pãozinho, nos produtos típicos do café da manhã, né? Pão está com um preço altíssimo, manteiga, as massas, e até aqueles produtos bem básicos
costumavam ser os mais baratos, né? A gente, como frutas, legumes, né? Hoje em dia os preços estão nas alturas e dificultando muito o acesso da população para colocar esses produtos na mesa. A gente tinha até uma frase que dizia que quando se comprava produtos a preço de banana, hoje em dia a gente já não pode nem mais dizer isso, porque a banana também já está com preço nas alturas, né? Está quase R$ 8 um quilo de banana, né? Aí brincando um pouquinho, né, em cima desse você vê, né, já não se compra mais nada a preço de banana. Em dezembro de 21, a gente tem uma alta do preço da banana prata, que chegou aí a 21,26%. Então, a banana já mostrando aí os efeitos da pandemia e da guerra aí no leste europeu, né, Luísa? Acho que você introduziu muito bem, assim, a pandemia deixou o seu rastro e o caminho por onde ela passou. E acho que o que nós estamos vivendo aqui dentro do Brasil, né, a gente tem todo como você colocou, essa desestruturação da cadeia global de suprimentos, mas quando a gente olha para gêneros alimentícios, né, a gente observa, mesmo antes da pandemia, né, é um grupo muito volátil, né, sujeito a muitas interferências, sobretudo aos efeitos climáticos, mas o que a gente observa nesse momento é que não só os efeitos climáticos, mas também o efeito do transporte do campo para a cidade. Então, o combustível já mostrando aí a sua força e a sua influência no prato das famílias brasileiras, né, que começam a ter que fazer opções, pensar em produtos substitutos, né, na hora de irem aí aos supermercados, né? A gente percebe, e é muito interessante quando você olha com lupa essas informações, porque o comportamento é extremamente volátil e com altas e baixas, né? Mas com um impacto muito forte no bolso do consumidor final, né? A gente olha ali em março de 2019, uma alta grande em gêneros alimentícios, na ordem de 13%, né? E aí, quando você vai ver as maiores influências, tomate e batata inglesa, com o tomate com uma alta de 26%. Logo na sequência, a gente olha em setembro de 19 uma queda, principalmente no grupo de hortaliças e legumes, já batendo ali um negativo de menos 11%. Mas quando a gente olha com lupa, é interessante que você consegue enxergar a volatilidade e aí começa a também ser possível a gente compreender por que as famílias começam a substituir um tipo de alimentação ou mudar o seu comportamento de consumo dentro não só dos supermercados, né, mas em tudo que a cesta engloba, né? Então, começa a mudar o perfil da alimentação fora de casa, começa a mudar a forma de se deslocar para o trabalho, enfim. Então, a pandemia, acho que a maior conclusão que a gente tirei é a pandemia mudou o comportamento das famílias. E o comportamento das famílias mudou a oferta e a demanda dos produtos. E isso mudou toda a lógica de preço que a gente tinha até então. É curioso você estar falando sobre isso, essa questão, por exemplo, dos legumes, né, dos hortifrutos, de uma forma geral, das hortaliças, né, fica muito impactado por fatores climáticos, né? Então, tem essa questão da sazonalidade, às vezes você tem uma oferta em excesso, que aí acaba baixando o preço, e às vezes, pelo contrário, por causa dos problemas do clima, acaba tendo redução na oferta, o preço sobe. E esses últimos meses, até mais de 8 meses, a gente está com a questão dos legumes subindo, ora porque ano passado a gente teve uma situação, uma crise hídrica, que não choveu, né? Ficou meses sem chuva, então deu problema para as lavouras, para a colheita, e aí quando vai chegando o início do ano, começa a se recompor, aí vem aquelas chuvas torrenciais
que aí é o oposto. Em vez de ter falta de chuva, é excesso de chuva que acabam destruindo as lavouras e fez com, por exemplo, que o preço da cenoura, da batata, o preço da cenoura subiu, sei lá, 60%, 70% em 2, 3 meses, né? Batata também, tomate também, por causa das chuvas torrenciais do início do ano. Então, são fatores climáticos que cada vez mais a gente sabe como que isso está impactando. E, ao mesmo tempo, outros alimentos que aí, fora do nosso controle aqui, do nosso mundinho, né, do Brasil, são as commodities internacionais que estão sendo disputadas, né, a preço de ouro lá fora, né, como o caso do trigo, do milho, da soja, e o milho, por exemplo, que é muito usado na ração de alimentos, né, com o preço nas alturas, porque o mundo todo está disputando, né, a oferta está pequena, né, diminuiu por conta da pandemia. O trigo, por exemplo, agora, por conta da guerra. Então, tem uma disputa internacional por esses produtos e acaba elevando o preço. O dólar também nos patamares mais altos. E aí, o que impacta aqui para a gente, né? Na ração dos animais. Então, eleva o preço do frango, eleva o preço da carne bovina, eleva o preço de todos aquelas produtos, eleva o custo de produção. Hoje em dia, por exemplo, está impactando diretamente no leite, porque o leite também está com preço nas alturas por causa do custo de produção, das rações, também está num período de entre-safra, mas, enfim, né, são fatores exógenos que vão influenciando, mas que bate direto no bolso do consumidor. E aí, justamente, corroborando isso que você está falando, vai impactar no comportamento de consumo, onde o consumidor vai fazer escolhas, e isso é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco, no mapa entrando, né, diretamente no mapa de consumo, mas eu quis primeiro dar essa contextualização do cenário econômico para ajudar a entender as mudanças de comportamento, como o Túlio já bem introduziu o assunto. Se a gente puder começar a construir o racional aqui, Túlio, e pensar, vocês falaram de tantos desafios e já vem aí de um longo prazo, que é a questão da pandemia, que se estendeu aí, né, por um bom tempo, e aí chega a guerra, tem uma questão aí também, como a Luísa comentou, de chuvas, enfim, é um combinado, né, de fatores que deixa mais desafiador no primeiro momento, quando a gente olha, falando no primeiro momento sobre varejo, depois a gente vai olhar para o consumidor, mas quando a gente pensa nesse contexto econômico, né, atual, né, como que a gente pensa o olhar para o varejo? Quais são os principais impactos, né? Como que o varejo tem sentido isso? Queria ouvir um pouco de vocês, quais são os desdobramentos disso quando a gente olha, considerando que o varejo tem um impacto significativo no PIB, né? Então, como tem sido aí a gestão, os desafios deles nesse sentido? Olha só, Bruna, que interessante, né? A gente finalizava aí a Luísa falando sobre o impacto em decorrência do aumento do preço da ração, né? A gente vê a carne bovina, ela vem com altas sucessivas desde 2019. Então, a gente vê lá, ela aumentou em 2019, 20, quase 30%, em 2020, 17%, em 2021, 12%, em 2022, a gente não fechou o ano, entrando aí, acabou de finalizar o primeiro semestre, ela já acumula uma alta de 7,72%, né, na carne bovina. O desafio do varejo é assim, é entender sempre para onde é que vai o comportamento humano, porque por trás de tudo sempre existem pessoas, e pessoas é que definem, né, o que consome e o que deixa de consumir. E o desafio do varejo é sempre estar entendendo qual é essa tendência. Bom, se eu percebo essa alta tão grande na carne bovina, qual é o produto substituto imediato, né? Será que eles vão passar a comer aves e ovos? E aí a gente começa a perceber que existe uma alta progressiva também, né? E é muito interessante porque lá em 2019 a carne bovina aumentou 29%, a carne de frango aumentou 12%. Aí depois a carne bovina aumentou 17%, as aves aumentaram 12%. Depois, em 2020, a carne bovina aumentou 12%. As aves, né, e os ovos aumentaram 21%. E por que isso acontece? Porque
as aves são o produto substituto imediato da carne bovina. Então, à medida que você tem um aumento do preço da carne bovina, as pessoas começam a migrar para o frango e automaticamente o mercado reage. Quer dizer, opa, tem um consumo maior de frango, eu preciso produzir mais frango, o preço da ração do frango aumenta, o preço do frango vai aumentando gradativamente. Bom, mas aí a reflexão que vem é a seguinte: o que vai substituir as aves e os ovos? E aí talvez a Luísa possa falar um pouquinho para a gente, né? Qual é o próximo passo, né? Porque a gente já migrou da carne bovina para o frango. Do frango, aí já houve a migração para os ovos, porque quando você falou assim, migrar para aves e ovos, não. Migrou das aves para os ovos, porque é uma proteína ainda mais barata, né, mas que ainda também sujeita aos mesmos aumentos de preço do frango, né? Tanto que ano passado a gente viu essa corrida para os ovos foi o número 1 dos produtos que eu vou citar aqui, que mais teve aumento de presença no carrinho de compras, foi os ovos, justamente como uma proteína possível, viável de constar, de estar dentro das compras, né? Da cesta do familiar. Né? Então, vou falar aqui um pouco sobre o que aconteceu nesses últimos 3 meses, né? Desses últimos 3 meses. Na verdade, a gente fez um estudo que se chama Mapa do Consumo, como a Bruna já tinha falado, e a gente acabou de fechar o do primeiro semestre. Né? A gente viu que teve um pico, a inflação, né, estava vindo já num patamar elevado, acima dos 10%, mas a gente viu que nos meses de março, abril ela chegou num patamar mais alto do que mais de 20 anos não tinha aquele nível de inflação. Né? E de lá para cá, nos últimos 3 meses em especial, a gente vê uma queda no ticket médio e no número de unidades compradas, né, o número médio de unidades compradas significativa. Mesmo com o aumento de preços, o ticket médio está baixando, reforçando essa percepção de que cada vez o consumidor compra menos produtos porque o bolso cada vez mais apertado e tem que fazer as escolhas. Né? E aí, só para dar numericamente uma ideia, então, no início do ano, em janeiro, o ticket médio, o consumidor gastava em média R$ 77,00 e levava 12 itens e meio no seu carrinho de compras. Em junho, ele está gastando R$ 81,00, quer dizer, R$ 4,00 a mais, que é quase 5% a mais, para levar 11,4 produtos, quer dizer, levando menos um produto na cesta. Ou seja, ele está gastando mais 4,5% e está levando menos 9% em número de unidades. Isto só nos 6 primeiros meses, considerando os 6 primeiros meses desse ano, onde a inflação acumulada já está na base dos 4,8%. Né? E aí, dentro dessas categorias de produtos que a gente analisou, a gente percebe uma redução significativa no consumo de bebidas alcoólicas, puxada pela cerveja, e de produtos de hortifruti, né? Considerando o segundo semestre de 2021 para esse de primeiro de 2022. No caso da cerveja, a gente pode, por exemplo, até atribuir a queda no consumo dentro do lar, né? Na medida em que os bares e restaurantes, né? O consumo fora do lar ficou mais viabilizado com a situação de normalidade da pandemia. Agora, no caso do hortifruti, é aquilo que a gente estava falando, a inflação atingiu diretamente esses produtos nesse primeiro semestre. Então, frutas, legumes, verduras. E que interessante, né? Que em 2020, justamente no ano da pandemia, eles deram muita importância na cesta do shopping, porque as pessoas estavam em casa, né? E comprando muito. E para você ter uma ideia, os legumes naquela época tinham uma incidência no carrinho de compras, que era uma presença, né, no carrinho de compras, chegou a 39%. 39% dos carrinhos de compras tinham algum legume. E hoje, este percentual é 21%. Não só, obviamente, por causa da mudança de comportamento, né, que a pandemia se estabilizou, as pessoas não estão comendo tanto em casa, mas também por conta do aumento acelerado de preços que a gente tem visto nos últimos meses. Pois é, e a gente vê aí, é muito interessante, porque, trazendo números também, hortaliças e legumes subiram 48,61%
no acumulado do ano, quer dizer, é um número muito expressivo. Quando a gente olha para as frutas, já acumula 24,53%. Então, assim, é um grupo, né, do gênero alimentício ali, extremamente pressionado, não só por fatores climáticos, como nós acabamos de falar, mas também pelo preço do combustível, né? Porque ele exige um transporte do campo até a cidade que pressiona esses números para cima. E aí é natural que as famílias comecem a buscar produtos substituto para manter uma alimentação razoável. Agora, a gente está aqui o tempo inteiro, Luísa, Bruna, falando das famílias, né? Mas sabe que tudo isso que a gente está falando não afetou só as famílias, né? A administração pública municipal, a administração pública estadual, a administração pública federal, elas precisam botar, de alguma forma, alimento dentro das escolas, né? E a Luísa acabou de trazer uma informação aí super importante e que eu já tive até algumas conversas com alguns secretários estaduais acerca desse tema, que é a perda do poder de compra da alimentação escolar. E aí existe uma preocupação muito grande, porque muitas famílias brasileiras ainda mandam seus filhos para as escolas, em alguns casos, para que eles tenham a única alimentação do dia. E o orçamento da administração pública, de modo geral, né, a gente olha para, principalmente a administração pública estadual e federal, que é a que atuam no âmbito das escolas em nível médio e em nível fundamental, eles têm um orçamento dado para o ano, e esse orçamento pode comprar cada vez menos comida para alimentar a mesma quantidade de alunos, né? Então, essa alta, ela afeta as famílias diretamente, né? O pai e a mãe da família, mas ela hoje já afeta também escolas, já afeta também hospitais que precisam levar. A gente está o tempo inteiro falando de alimentação, mas a gente tem alimentação, a gente tem material de limpeza, tudo sendo extremamente afetado pelo momento que nós vivemos, né? E a gente tem aqui uma baita ferramenta, não só para as famílias, né, mas para os donos de mercado, mas também para a administração pública, que pode se valer desse tipo de informação para tomar as melhores decisões e ver como é que vai compor essas cestas nas escolas, como é que vai compor essas cestas dentro dos hospitais brasileiros, porque a inflação ela afeta toda a cadeia nacional e afeta toda a população, né? E não vamos falar, só um minuto, Bruno, até para pegar esse gancho, assim, a gente só está falando de inflação, falando desse aumento de preço, mas eu queria pelo menos trazer uma boa notícia, que a gente fez, como nós fechamos o mês de junho agora e fizemos em parceria, né, justamente com o IBRE, a análise da cesta de consumo básica e ampliada, que a gente comentou no início do webinar. Fizemos a análise do mês de junho, né? E temos boas notícias, né? A gente já tinha percebido no mês passado que os preços continuavam a aumentar, mas num nível, numa velocidade menor, né? Estávamos desacelerando. E esse mês, depois de praticamente 8 meses, a gente viu que em junho o valor médio da cesta básica caiu em 6 das 8 cidades pesquisadas, né? Isso é um dado fresquinho, acabou de ser produzido, trouxe aqui como exclusividade aqui para o nosso seminário. Quer dizer, depois de sucessivos meses de aumentos, finalmente os legumes começam a cair, a ter o preço reduzido, óleo de soja também que tinha chegado nas alturas, e a carne também está apresentando queda de preços em algumas das cidades, né? Então, o valor médio da cesta básica reduziu em cidades chegando até menos 8% de redução. O que mais impactou, como eu falei, foram os legumes, né? Principalmente cenoura, batata e tomate, que apresentaram a redução. Mas, infelizmente, por outro lado, temos um aumento bem forte, violento, que está vindo aí do leite, né? Do leite UHT, né? Que aí impacta não só o leite, também como todos os
os seus derivados, a manteiga, os queijos, requeijão, creme de leite, leite condensado, tudo isso está subindo, acompanhando justamente por causa do impacto internacional, da alta do preço das commodities, né, que, especialmente do milho e da soja, que são usados na alimentação das vacas, que antes impactava, né, além de impactar o custo da carne bovina, também está vindo diretamente no custo do leite e também por conta de uma entre-safra nesse momento agora entre outono e inverno, onde o pasto ele fica mais árido, né? Então tem que ter um investimento maior. Então tem uma boa notícia que parece que esse mês a inflação deve vir num patamar menor, porque os preços estão realmente acelerando, e preço da carne bovina reduzindo, suína também, retraindo algumas capitais, dando um alívio também para o consumidor que ainda tem o poder para comprar esse tipo de proteína. Perfeito. Bem importante esse ponto e a gente vai acompanhar, né, Luísa, mês a mês. Os próximos meses a gente vai falar do segundo semestre, que vai ser desafiador. E eu queria só fechar esse capítulo para a gente poder avançar e pensar um pouco no que vem, porque vocês falaram muito de categorias, vamos dizer assim, básicas, né? A gente está falando de carne, a gente está falando de FLV, que, em teoria, em outras crises que a gente viveu, são opções, né? A gente poderia trocar por FLV porque tinha um desembolso que valia a pena e agora a gente tem um bolso do consumidor disputadíssimo. Então, quando a gente olha, nem podemos mais falar sobre crescimento em faturamento porque ela está relacionado totalmente com a inflação. Então, a gente está falando de volume, né? A gente olha para entender como está esse comportamento de volume. E eu queria aprofundar um pouco mais para quais são essas escolhas que o consumidor tem feito, por exemplo, em outras cestas. Estão trocando de marca, estão comprando menos, né? Como que está esse movimento das categorias para que a gente possa aqui trazer, elucidar um pouco para as pessoas quais são os caminhos que o consumidor está buscando, né? Porque a gente vai ter que ajudar no segundo semestre, né, na nossa próxima conversa, a pensar em como eu penso diferente, o que eu faço para poder recuperar um pouco desse volume, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais desse detalhe das outras categorias também, porque a gente já falou bastante de FLV e carnes. Antes de entrar nas categorias, eu acho que tem uma mudança de comportamento também, que eu acho que eu gostaria de inserir no tema, que é a questão da forma de consumo, né? Das mudanças que a gente tem percebido, dos canais que o consumidor está buscando para justamente fazer o seu dinheiro caber, né? O orçamento caber, a compra caber no orçamento. A compra caber no orçamento. A compra caber no orçamento, né? Então, a gente tem visto assim, um aumento também na procura do canal que a gente conhece por atacarejo, né? Que é aquela compra de abastecimento, é aquele produto que para quem pode, né? Vai comprar maiores quantidades, vai gastar um pouco mais, mas vai comprar um preço menor unitário por conta do volume, né? E isso está remetendo muito, isso tem sido mais intenso e se remetendo muito àquela época da inflação, em que as pessoas costumavam ir ao supermercado logo no início do mês para fazer aquela compra única de abastecimento, para garantir que no início do mês aquele seu dinheiro vai comprar aquela quantidade e não sabe se no final do mês aquilo vai se repetir, né? Então, é um caminho que, para quem pode, para quem tem essa disponibilidade, tem procurado cada vez mais atacarejo. E a gente, na verdade, também vê um paradoxo, que, por outro lado, você tem uma população que tem um dinheiro mais curto, aquele dinheiro contado, que não tem essa alternativa de ir para um atacarejo para comprar em grandes quantidades e acaba recorrendo como alternativa naquele mercadinho da esquina, né, no varejo local, onde ele vai buscar fazer uma compra de reposição de necessidade básica, né, mesmo pagando mais caro pelo produto, mas ele vai evitar aquele desembolso maior no ticket, né, numa compra maior. Então, a gente está vivendo esses dois extremos, né, que é o reflexo dessa nossa situação. E aí, voltando para essa questão das categorias, a gente tem visto, na questão da substituição de proteínas, sem dúvida, que a gente já falou, uma substituição forte por ovos,
por salsicha, acho que não dá nem para chamar salsicha de proteína, né? Mas é o que o consumidor está podendo buscar, linguiça de frango, mas outras possibilidades, né? Mais substanciais, né? Assim como os ovos também, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando a gente foi avaliar categorias que cresceram do semestre passado para esse mês, além dos ovos que eu já falei, surgiram em destaque biscoitos, snacks e salgadinhos e refrigerantes. Que, por um lado, fala assim, poxa, mas por que isso? As pessoas falam assim, mas isso deve ter a ver com indulgência, né? Pelo menos as pessoas estão se permitindo um pouco de prazer, né? Por outro lado, eu gostaria até de compartilhar uma impressão minha. Aí a percepção minha não é dado... eu acho que é uma impressão que eu tenho que biscoitos e refrigerantes, que são produtos que podem ser comprados com valores pequenos, eles podem estar sendo, inclusive, utilizados como moderadores de fome, vamos chamar assim, para crianças, para alimentar, porque apesar de não ter fator nutricional nenhum, mas às vezes num momento de sufoco, aquilo é uma massa, vamos dizer assim, um alimento que acaba saciando, de certa forma, a fome, né? E aguentando até o dia seguinte, né? Então, eu temo, né, que a minha percepção esteja correta, mas eu acho que pode ser por aí o caminho. E é bem interessante essa informação que você traz, Luísa, porque quando a gente olha a evolução do preço, desculpa, gente, a evolução do preço, o biscoito tem uma alta, desculpa, já acumulada de 13,33% só em 2022. Por conta do trigo, certamente. Que é mais, eu acho que duas coisas. Não só o trigo, desculpa, gente, tá difícil, porque deixa eu só avisar as pessoas. Eu estou fazendo a live aqui, essa tosse é por conta de um Covid, gente. Eu acabei de pegar, estou com Covid, mas a gente está aqui fazendo a live. Mas não só essa questão do preço do trigo, mas talvez um aumento da própria demanda, tá, Luísa? Que não tem jeito, o mercado ele equilibra o preço, né? E me chama a atenção, porque o que a gente tem no primeiro semestre, na verdade, nem no primeiro semestre, acumulado até maio, já é mais do que o dobro do que nós tivemos em 2020, quase 10 vezes o acumulado de 2019, na verdade, mais de 10 vezes, mais de 15 vezes o acumulado de 2019, e já é 80% do acumulado de 2021. Então, era uma família, assim, com um aumento, ainda que progressivo, mas muito leve, muito sutil, mas que desponta e acumula já de janeiro a maio 13,33%, provavelmente influenciado pelo preço do aumento do trigo, mas também pelo aumento da procura. Sim. E biscoito é uma categoria que tem um range muito grande de preço, né? Ele vai desde o produto bem baratinho, né? bem baratinho, até produtos mais premium, né? Então, é uma categoria que tem uma diversificação, um mix muito grande, né? Assim como refrigerante, né? Tem os refrigerantes premium, mas você também tem os refrigerantes, aquele tipo tubaína, que chama, né? Que é mais baratinho. Então, eu acho que essa combinação... a gente ainda vai estudar para ver se esse aumento está focado nos produtos de marca de preço mais barato, para poder até eventualmente confirmar essa minha suspeita, né? Suspeita, vamos falar de suspeita, né? Porque por enquanto é suspeita, daqui a pouco pode ser que seja uma tese e bastante passível de ser defendida, né? Porque eu diria que sentido faz. Né? Sentido faz. Eu acho que fiquei pensando nesse dado que você trouxe, Luísa, e já caminhando para os desafios que a gente vem ter, né? Eu acho que pode ser isso, mas também pode ser eu tive que cortar tanto que se eu puder
em consumir algo, né, que traga na linha da indulgência, né? alguma indulgência, né, eu talvez vá para o refrigerante e para os doces que me tragam isso, porque realmente o bolso está tão apertado. Então, o que eu posso, de uma certa forma, consumir que me traga essa indulgência, né? Então, acho que pode ser os dois, mas sendo os dois, eu acho que já estamos num limite, né? Porque ter que optar por isso é realmente porque está muito apertado o bolso, né? Tá muito difícil. E aí, passando para o que vem, né? Que a gente vai enfrentar no próximo semestre, quer dizer, a gente continua com esses desafios de inflação, o Covid ainda existe, né? A gente tem aí o Túlio, agradeço por estar aqui, porque ele ainda está entre nós, então a gente tem uma gestão aí de pessoas né, que a gente não consegue trabalhar, enfim, a gente convive ainda com o Covid, mas vem outros fatores, né, para somar, para ficar mais desafiador, né? A gente tem eleição, que a gente sabe que isso mexe no país, né? Congela algumas coisas, espera, fica vulnerável. E também temos uma Copa do Mundo, né, que também mexe diferente com o país. Então, colocando tudo isso dentro do liquidificador, né, e pensando aí como as pessoas que estão nos vendo, né, o que a gente pode pensar em quais são as estratégias ou que os desafios, por exemplo, que o varejo ou a indústria vai enfrentar, né, e como que podem ser os caminhos para ajudar, que de uma certa forma ajude no negócio deles, mas que seja positivo para o consumidor, né? Acho que a gente tem que pensar nesse círculo como um todo, né? Mas aqui acho que tem muitos empresários nos assistindo, profissionais pensando, puxa, quais são os caminhos, né? Como que vem o segundo semestre para a gente? Só para ficar aqui, um compromisso nosso, Luiz, você falou que ainda precisa acabar de estudar esse tema que você levantou, né? Mas eu até fui ver se eu tinha aqui em mãos, mas eu não tenho. Depois eu vou dar uma olhada para ver como se comportou o preço da alimentação fora de casa, para ver se ela ainda traz uma informação, se ela traz uma informação crescente, né? Ou se já aponta alguma retração em função desse aperto, porque um número que me chamou a atenção é a alta dos alimentos congelados. Então, assim, talvez as pessoas estejam comprando o biscoito, comprando o refrigerante, porque eles estão comendo menos fora, então passa a ter uma despesa maior com alimentação congelada, talvez com biscoito, talvez com refrigerante, porque deixaram de consumir isso na rua. E passam a criar novos comportamentos, né? Porque, no fundo, toda essa cadeia global, ela se move em função de comportamento de pessoas também, né? É óbvio que o preço do combustível ele exerce influência, o preço das commodities exerce influência na cadeia global, mas o comportamento das pessoas, eu acho que é daí que vem a maior pressão, né? Você aumenta ou diminui preços em função de disponibilidade e de demanda. E a gente pode entender isso analisando algumas variáveis adicionais. Por isso é muito importante justamente o varejo, né? Respondendo essa pergunta da Bruna, né? O varejo está numa situação que ele sabe que não dá para ele repassar o preço de forma geral, porque o consumidor não aguenta mais, não dá para repassar tudo. Então, ele tem que pensar em estratégia de como é que ele pode rentabilizar melhor o seu negócio. E aí o diferencial ficar também muito por conta da entrega do valor que ele entrega para o consumidor, né? Mas é muito importante, né? Na medida que ele sabe que o consumidor está com o bolso mais apertado, o varejo se reinventar, assim como a indústria também melhorando a experiência do loja, conhecendo cada vez mais o seu consumidor, o seu shopper, entendendo qual é a jornada de compra deles, o que ele está comprando, o que ele está deixando de comprar, e isso usando dados, né? Como é que você faz isso? Você tem que olhar os dados, os seus dados internos, né, os dados do próprio varejista, mas também os dados da concorrência, né? E não adianta só olhar, tem que analisar, gerar inteligência, né? Transformar aqueles dados em informação, em insights acionáveis que vão resultar numa execução
no PDV, que vai resultar numa transformação que vai atrair o consumidor para dentro da loja. Porque também não adianta só preço, né? Preço, promoção de preço é o mais básico, né? Mas você tem que trazer, você tem que estar mais atento ao sortimento, tem que ver se o sortimento que está sendo oferecido está adequado para o desejo daquele consumidor, ou até para o bolso do consumidor, tem que avaliar as tendências de mercado. Enfim, tem que entender bem o seu público para poder fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões, e aí baseado em dados e não em intuições, né, naquele faro, no achismo, né, porque hoje em dia não dá mais para tomar decisões baseado nas intuições. Temos dados suficientes para orientar as ações que devem ser tomadas, e nesse momento tão difícil não dá para errar, né? Você tem que fazer ações assertivas. É muito interessante essa abordagem que você trouxe, Luísa, porque é sabido, né, que a indústria tem uma margem muito inferior do que a margem de varejo, né? Então, ela reage muito mais rápido aos custos de produção, né? Então, você tem um aumento no preço do combustível, imediatamente a indústria reage a esse aumento no preço do combustível. É basicamente o produto que o produto acabado, estocado, basta ele estar próximo do fim e você já percebe o aumento ou a diminuição no preço, tornando ela mais ou menos competitiva em função dos custos, né? De outro lado, a gente percebe o varejo tem uma margem maior para trabalhar, tá? E quando você pega o mesmo produto e coloca ele na linha do tempo, você percebe isso nitidamente, né? Se eu pegar o combustível aqui na distribuição e o combustível na bomba, tá? O que a gente vai perceber? Que o combustível na distribuição ele é mais volátil, mais sensível às variáveis internacionais do que o combustível na bomba. Então, quando tem um aumento no distribuidor, não necessariamente você tem um aumento proporcional na bomba para o consumidor final. E o inverso também é verdadeiro. Quando você tem uma diminuição na distribuição de combustível, você não percebe essa diminuição na mesma proporção na bomba para o consumidor final. E isso nos mostra assim, a velocidade que o varejo e a responsabilidade que o varejo tem para a cadeia nacional, de entender esse comportamento e essa tendência, e a necessidade de uma maior comunicação com a indústria, para que a indústria possa responder rapidamente a esse estímulo de comportamento que é definido pelo poder de compra do consumidor final, né? Esses estudos que a gente vem desenvolvendo aí, eles permitem entender, né, essa substituição, essa tendência de comportamento na cesta das famílias brasileiras, né? E levar essa informação quanto antes para a indústria, para que a indústria possa se planejar e se organizar e tomar decisões mais assertivas, mais estratégicas para um melhor nível de sustentabilidade da indústria brasileira. Acho que você está sem som, Luiz. Correto, perfeito a sua análise. E aí, voltando à questão do segundo semestre, do cenário futuro, né? A gente estava até falando um pouco antes, né? A gente tem aí um momento de esse cenário, né? Juntando esse cenário desafiador, né? E uma proposta, né, que está em curso aí de aumentar o valor do auxílio para as famílias mais pobres para R$600, né, para ajudar eles também nesse processo de combater um pouco, né, melhorar um pouco, aliviar um pouco o bolso, né? Isso, na verdade, pode até ter um efeito bumerangue, né? Porque na medida em que você vai ajudar as famílias, vai colocar mais dinheiro no mercado, isso pode também gerar impacto, aumento do consumo, e aí aumento nos preços, né? Acaba sendo um efeito que pode gerar, né, um efeito contrário àquele desejado, né? Vai melhorar a situação de qualidade de vida das famílias, mas ao mesmo tempo pode se reverter, né, num aumento da inflação, assim como também por conta
do risco, né, da política fiscal, que o gasto desse dinheiro pode levar a um aumento também do dólar, né, por causa das incertezas internacionais, da fuga dos investidores, né, o dólar pode voltar a subir, como já está subindo recentemente, e isso vai de novo na bola de neve, vai impactar na energia, vai impactar em todos os alimentos que a gente sabe que são impactados diretamente pelo dólar, enfim. No final das contas, infelizmente, quem acaba pagando é o próprio consumidor e, principalmente, infelizmente, aqueles que são mais desfavorecidos, né? Porque a maior parte do orçamento deles, doméstico, é gasto com alimentação. E a gente tem sofrido muito com a inflação, principalmente nos alimentos, né? Perfeito. Então, se a gente puder olhar para o segundo semestre do que vocês estão falando, é a importância desse trabalho em conjunto da indústria com o varejo, né? Porque todos estão sentindo, né, os impactos. E como a gente pensa, né, como a Luísa falou, sobre a oferta de sortimento, o que eu posso oferecer para caber no bolso, para fazer sentido para o meu negócio, para ser rentável, né, para trazer resultado. Então, tem uma parte desse alinhamento de quão importante a indústria e o varejo se unir vai fazer a diferença para o segundo semestre, e que foi um pouco do que a gente aprendeu também na pandemia, né? Acho que essa união entre varejo e indústria fez com que resultados fossem melhores, porque a gente conseguiu pensar, e a Luísa trouxe um ponto importante e o Túlio reforçou, que é a questão de ter a informação, né, para poder tomar a decisão. Então, a gente tem um papel importante aqui dessa contribuição da publicação da cesta de consumo, que isso ajuda a entender os patamares de como estão a cesta básica, né, de olhar para esse dado estratégico, varejo, indústria, para entender como isso pode fortalecer, para que o segundo semestre eles possam buscar saídas, né? Acho que essa é a tentativa, né, de olhar, a gente está Não, tentando ajudar um pouco nesse sentido, né? não só a cesta, né, Bruna, assim, sob uma ótica da inflação, né, mas a cesta sobre uma ótica, sobre um prisma de uma tendência de comportamento, né? Uhum. Porque essa passa a ser uma informação extremamente valiosa, sobretudo para a indústria planejar a compra da matéria-prima dela, que linha de produção intensificar, que linha de produção diminuir, porque ela tem ou não mais certeza do consumo lá na ponta, quer dizer, lá na ponta no varejo. Então, você ter a possibilidade de enxergar para onde é que o comportamento das pessoas estão caminhando, né? E o quão elástico é o meu preço final, né? Até que ponto o cidadão está disposto a consumir e em que momento que ele muda é extremamente importante para que a gente possa manter não só o consumo das famílias, mas um bom nível de emprego em todas as fases da cadeia produtiva, porque todas as decisões foram acertadas e bem planejadas e trouxeram resultado, né? Porque a gente, é óbvio, se preocupa muito com a cesta da família em casa, mas a gente precisa entender do lado do empresário, né, que se ele não tem algo que dá lucro, então ele não tem uma empresa, né, ele tem um projeto social. E se ele virar um projeto social, ele pode resolver botar esse dinheiro no mercado financeiro ou em outro negócio, ou mesmo numa poupança, o que é o pior cenário que a gente pode ter para um país. Então, a gente manter um bom nível de atividade econômica em todas as fases, né, da cadeia produtiva, ou em todas as etapas da cadeia produtiva, é extremamente importante para o crescimento social e econômico de qualquer nação. E, enfim, se vocês puderem emendar isso para resumir, eu acho que a gente já está também já no final, é isso. São vários desafios, né, que a gente colocou aqui, e acho que a melhor forma de enfrentar esses desafios é usando informação, né? Então, nós da Horus e também do nosso parceiro FGV-IBRE, né, temos como objetivo, como propósito, né, produzir informação útil, que ajude
a sociedade, de uma forma geral, tomar decisão com base nessa informação. Nós aqui da Horus, por exemplo, lançamos, além da cesta de consumo que a gente desenvolve em conjunto com o FGV-IBRE, nós também temos o mapa do consumo, que é um produto justamente que mostra os comportamentos, essas tendências do shopper, como é que está sendo a dinâmica do varejo, para poder, então, os empresários e a sociedade como um todo entender aonde estão as principais transformações, quais são as ações, as estratégias que eu vou ter que implantar frente a essas mudanças no consumo, quais são os novos hábitos que estão se estabelecendo, enfim, né? Trazer informação para ajudar na estratégia, para ajudar a aumentar a rentabilidade, melhorar o ticket médio. E é isso, nesse momento de definições, né, eu costumo dizer, não tem bola de cristal. Né? Bola de cristal é usar dados confiáveis, como aqueles, por exemplo, que nós temos dentro da Horus, que são as notinhas fiscais de compras, que nada retrata de forma mais precisa aquilo que está sendo comprado no supermercado, né? Que na verdade, não é uma pesquisa, e sim é um retrato efetivo das compras, e do que o shopper, o consumidor, está efetivamente levando, comprando e por quanto que ele está pagando. Né? Então, que é o nosso grande diferencial. Bruna, acho que você está muda. Desculpa. Perfeito, Luísa, obrigada. Eu queria caminhar para encerrar, dizer que esse é um tema muito importante, que nós da Horus e também a FGV-IBRE tem muito interesse em ajudar, em contribuir com informação. Então, eu espero que o webinar possa trazer aí sugestões, né, e reflexões sobre o segundo semestre. E eu queria também colocar à disposição, a gente está trazendo bastante informação, bastante estudo, então entre em contato conosco, temos dúvidas, queremos entender tal coisa, estamos super à disposição para apoiar, esse é o nosso papel, a gente também quer ajudar que o mercado aconteça, né, e quer ajudar o varejo, a indústria e o consumidor. Eu queria passar a palavra ao Túlio para agradecer. Túlio, obrigada pelo seu tempo, ainda mais com o Covid. Acho que deu tudo certo, mas obrigada de verdade por estar disponível, por contribuir aqui conosco. A gente considera importante esses momentos e você com certeza fez diferença aqui. Bom, gente, primeiro agradecer o convite da Horus, né? Agradecer a Bruna, agradecer a Luísa. Acho que eu espero ter contribuído realmente aqui para uma compreensão, sobretudo por parte do meio empresarial, acerca da importância, né, de você tomar as decisões estratégicas com base em informação. Então, a gente aqui tem como missão institucional, né, contribuir para o crescimento social e econômico do país, e a gente contribui capturando dado, transformando dado em informação e informação assertiva para decisões estratégicas, né? E eu tenho certeza que a FGV-IBRE, em parceria com a Horus, vem desenvolvendo aí um conjunto de informações que podem contribuir de sobremaneira para um melhor desempenho das empresas brasileiras. Acho que é isso. Obrigado aí e boa noite a todos. Obrigada, Túlio, pela sua presença também. Foi super rico aqui essa troca, super rica troca, muito, muito interessante, e obrigado por ter trazido tantos dados também para ajudar a complementar esse panorama aqui que a gente estava discutindo, para ilustrar esses desafios que a gente está vivendo. Luísa, obrigada também pela contribuição, trouxe aí dados também, dados novos, né? A gente já tem dados aí de junho, temos boas notícias e esperamos trazer mais. Esse é o nosso papel, a gente vai ter esse webinar disponível no nosso YouTube, então quem assistiu e achar interessante compartilhar com alguém, estará lá, mas também quero convidar todo mundo para seguir a Horus nas redes sociais, a gente está também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também no nosso site. Estamos aí disponíveis para que vocês possam entrar em contato e a gente contribuir para o negócio de vocês.
Obrigada e até a próxima.